Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Carvalhais, estou como triplo diamante Red na proposta Polishop com você e hoje eu estou aqui para poder fazer um remake de um treinamento que eu havia feito quando Esmeralda Plus, logo no início da minha trajetória. Eu recebi um pedido mais do que especial da linha ascendente para poder fazer esse remake e para mim é uma satisfação enorme poder contribuir com um sistema que tanto me ajudou e continua me ajudando no desenvolvimento desse negócio. Mas antes de começar, eu vou me apresentar. Como eu disse, meu nome é Matheus Carvalhais, sou empresário na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Hoje eu tenho 2 cafés no aeroporto de Montes Claros e em paralelo aos meus cafés, eu trabalho com essa proposta da Polishop. Tenho 35 anos, sou formado em turismo hotelaria. Essa da foto é minha esposa, Fernanda Carvalhais, empresária do ramo imobiliário, 33 anos, formada em relações públicas. A Fernanda é meu braço direito no negócio Polishop com você, me ajuda pra caramba, me dá todo o apoio para poder desenvolver esse negócio. Bom, continuando. O nosso primeiro contato com a proposta foi através de um e-mail recebido do Fred. Ele mandou um e-mail falando sobre a proposta que ele estava trabalhando e ligou, me telefonou falando: Matheus, eu comecei uma proposta assim, assim, assado, você tem uma loja na internet e tal, e começou a antecipar toda a proposta por telefone. Quem conhece a história do Fred sabe que ele ficou aí 3 meses sem ter nenhum resultado em função de não estar no sistema, de não estar escutando a linha ascendente, né, fazendo tudo do jeito dele. O Fred nunca tinha sido diamante em nenhuma empresa, obviamente do jeito dele não daria certo, né? Ele só começou a ter resultado depois que de fato ele passou a estudar, passou a seguir as orientações da linha ascendente. Mas esse foi o nosso primeiro contato e obviamente um contato entre aspas queimado, né? Ele acabou me queimando para o negócio. Ele não despertou o meu interesse e eu também achei que já sabia do que se tratava. É impressionante como é que o ser humano, ele não sabe de um assunto, mas ele acha que ele sabe tudo sobre aquele assunto, não é assim? Pois é. Então eu também achava que sabia, que já tinha entendido tudo, mas que eu não tinha interesse com a proposta. Muito em função também do preconceito que a gente tem inicialmente pela falta de conhecimento com o marketing multinível, né? Assim, às vezes a gente acha que é pirâmide, a gente não entende bem, acha que vai ganhar às custas dos outros, quando na prática a gente só ganha dinheiro quando ajuda o outro a ganhar dinheiro também, não é isso? Mas esse modelo de negócio ele é um pouco mal compreendido em função da falta de conhecimento mesmo. E obviamente, pela minha falta de conhecimento, era um leigo completo nesse assunto, não me interessou. Mas o Fred não desistiu, ele continuou falando com a gente a respeito da proposta Polishop. Até que em abril ele me ligou e me disse o seguinte: Matheus, já que você não tem interesse na proposta, será que você poderia me passar o contato de alguém que pudesse ter interesse? E aí, gente, eu fiquei meio sem graça, porque se eu não tinha comprado a ideia, como é que eu ia indicar alguém para um negócio que eu não tinha achado interessante, não é verdade? E a única pessoa que passou pela minha cabeça indicar era uma pessoa que eu tinha extrema intimidade, que é como se fosse um irmão para mim, que foi o meu cunhado. Poxa, cunhado serve para isso, pelo menos, não é verdade? E aí eu passei o telefone do Jair, que é meu cunhado, para o Fred. O Fred ligou para o Jair e tomou mais um não. O Jair também não teve interesse. E o engraçado é que hoje o Jair é um Esmeralda Plus na nossa organização. Um Esmeralda Plus com volume realmente muito grande, né? Bom, 7 meses de muitos nãos, nos encontramos em Três Marias, na casa do meu pai. O Fred mora em Vila Velha, hoje em Vitória, na época em Vila Velha, né? Eu moro em Montes Claros. E a única data que a família se reencontra é no aniversário do meu pai. Meu pai é engenheiro eletricista, aposentado pela CEMIG. Ele se aposentou e foi morar nesse lugar lindo, aí numa chácara na represa de Três Marias. Fazer o que ele mais ama, que é pescar tucunaré. Fica lá
praticamente todo mês pescando, curtindo a casa de campo dele, e aniversário dele todos fomos para lá. E estava meio chuvoso o dia, e na represa de Três Marias o que tem para fazer é piscina, lagoa e tal. E como o tempo não estava bonito, inverno, né, julho, tava todo mundo dentro de casa. E enquanto uns jogavam baralho, assistiam televisão e tal, o Fred me abre o computador e começa a trabalhar no negócio da Polishop. E até aquele momento eu não entendi o que levava um cara que era engenheiro eletricista, com pós-graduação, mestrado, doutorado, além disso, outros 4 cursos superiores. O Fred, além disso, ele é matemático, ele é economista, administrador e contador. O que esse cara estava mexendo com vender panela da Polishop? Pra vocês terem uma ideia, eu não tinha entendido absolutamente nada da proposta. Isso tudo era preconceito, não é? E aí o Fred abriu o computador, eu vi a tela Polishop e eu perguntei pro Fred: Fred, e aí, cara, como é que tá esse mercado de panela? Tá aquecido? Tá vendendo muita panela? Ele falou: Matheus, tá mais ou menos, vem cá pra você ver. E me chamou para ver o resultado que ele estava tendo naquela época de R$7.000. Gente, quando eu vi esse extrato de comissionamento, vocês estão vendo aí, ele era esmeralda, ganhando aí mais de R$7.000, eu realmente fiquei impactado. Por quê? Porque até então ele continuava trabalhando nos 3 empregos dele, ele dava aula em 3 turnos, ou seja, de manhã, de tarde e de noite, trabalhava nessa proposta no período, no tempo improdutivo. E quando eu vi esse resultado, eu pensei: puxa vida, peraí, ele não parou de trabalhar no tradicional. E aí eu fiz a pergunta: Fred, mas que horas que você trabalha nesse negócio? Ele me disse: Matheus, nas minhas quebras de horário na faculdade e nas escolas, e aos finais de semana. E de fato eu percebi que era um trabalho que era realizado em tempo parcial, que eu não precisava abrir mão de nada do que eu estava fazendo. Eu já trabalhava muito. Nessa época eu tinha 6 empresas, algumas lojas no shopping, outras no aeroporto, e trabalhava em cerca de 14 horas diárias. Mas quando eu vi que o Fred trabalhava tanto quanto eu, conseguiu fazer essa proposta, mas principalmente quando eu vi o resultado que ele estava tendo, eu realmente fiquei impactado. Por quê? Porque em uma das minhas lojas, que era uma franquia da Casa do Pão de Queijo, eu tinha investido mais de R$250.000 nesse negócio e eu nunca tinha ganhado R$7.000 nesse negócio, nunca, sendo com um valor imobilizado enorme, um risco muito grande também, o risco do empreendedorismo, um risco trabalhista também muito grande, e eu nunca tinha visto esse resultado. Quando eu vi que ele estava tendo esse resultado sem custo fixo, sem funcionários, sem estoque, sem aluguel, eu falei: cara, me explica essa proposta, que agora eu quero ver detalhadamente, e quem sabe a gente não começa. E ele começou a explicar, as coisas começaram a fazer sentido, e eu lembro que nesse dia eu fiquei aí mais ou menos umas 5 horas conversando a respeito de Polishop com o Fred, e eu saí de lá de Três Marias com a certeza absoluta que eu iria construir esse negócio, né? E o que realmente me fez mudar de ideia? Obviamente, o conhecimento, né, a compreensão do modelo de negócio, mas principalmente os resultados do Fred. Naquela época, o Fred ele tinha construído uma casa, vocês estão vendo a foto da casa do Fred aí, e ele estava meio apertado com a questão do financiamento da casa, ele tinha pegado um crédito na caixa, ele estava meio apertado, e eu vi que ele não estava apertado mais em função do rendimento extra, não é? É claro que a renda principal paga as contas da gente. A gente vive com a renda extra, não é assim? A gente passa a ter qualidade de vida. E era justamente essa qualidade de vida que me interessava. O Fred conseguindo pagar tranquilamente o financiamento dele, o Fred ajeitando ainda mais a casa, pintando. Era uma casa que já tinha muito tempo que estava em reforma, não é assim? Hoje, com o dinheiro extra da Polishop, ele acelerou essa construção. Além disso, ele andava num Corsa Classic, acho que é Corsa mesmo, um Corsa Classic antigo, e de repente eu estava vendo o Fred mudar de carro, tinha comprado um Toyota Corolla 0. Por quê, gente? Como eu disse, a renda extra
muda a vida da gente. Se ele não tinha condição de ter um financiamento, agora com R$ 7.000 a mais na conta, ele poderia tirar aí R$ 1.000 para poder pagar uma parcela de um carro muito melhor, não é verdade? E quando eu comecei a enxergar a vida do Fred se transformando, eu falei, puxa vida, será que essa proposta também não pode ser para mim? Então, gente, o resultado, ele é a resposta para tudo. Não é? Se eventualmente você convidou o seu amigo lá atrás e o seu amigo disse não, agora que você passou a ter um resultado, as coisas mudaram completamente. Uma outra coisa importante também é entender o momento de vida do seu amigo, porque às vezes o não era para aquela época, para hoje ele está vivendo um outro momento e quem sabe esse não pode virar sim, não é verdade? Então, lembra que o não nunca é permanente. Assim foi comigo, né? Eu levei aí 7 meses para começar nessa proposta Polishop. Bom, e engraçado que depois de 7 meses, quanta coisa, depois de 7 meses eu comecei e hoje eu tenho quase 4 anos de negócio, quanta coisa mudou, não é verdade? Quanta coisa aconteceu nesse tempo. Eu sou eternamente grato ao Fred por ter insistido comigo nessa proposta. Sou eternamente grato ao Cristiano Cruz. Se não fosse por ele dando todo o suporte necessário para o Fred começar, o Fred nunca teria tido resultado. Sou grato também ao Cristiano Cruz por todas as vezes que ele vem nos ajudar, seja em Montes Claros, seja em qualquer outra cidade do time. Sou eternamente grato à Ivana também por estar sempre do lado do Fred. A Ivana, gente, é o pilar da família do Fred, é ela que está ali em todos os momentos, não é? Está sempre contribuindo, né? Sempre com bom senso, apuradíssimo, muitas vezes nas horas de decisão, né? Então agradeço também por ter ela como minha linha ascendente. Agradeço o Daniel, a Daniela Ruri, são exemplos para a gente, exemplos de casal, exemplos de pessoa, de ser humano. São pessoas que estão sempre nos capacitando para desenvolver essa proposta. A todo o cuidado que o Daniel tem com a gente, com os downlines. Agradeço demais também ao Gilberto Guit, que posso falar que é um dos melhores executivos de marketing de rede do mundo, não tenho dúvida disso. Agradeço ao João Apolinário, à empresa que pôde nos oferecer essa oportunidade para transformar nossas vidas. Bom, eu tinha feito esse treinamento, como eu disse, como Esmeralda Plus. Na época eu devia ter 8, 9 meses de negócio. Hoje, quanta coisa mudou, não é verdade? O Fred como triplo diamante Royal, vocês estão vendo ele no palco recebendo essa Mercedes. Eu também tive a oportunidade de estar no palco recebendo a minha Mercedes, né, conquistado com muito trabalho, muito suor. Mas foi uma proposta que mudou completamente a nossa vida. Não só em termos materiais, mas as coisas maravilhosas que nós já vivemos. Já foram mais de 13 viagens com a Polishop. Vocês estão vendo aí fotos de Dubai, isso aqui em Los Angeles na Universal Studios, aqui embaixo Nova York, aqui no Chile. Então assim, uma proposta que mudou completamente a nossa vida. Mas claro que não foi da noite para o dia, claro que não veio de graça. Veio com dedicação, lembrando que foi em tempo parcial, porque eu continuo no meu tradicional, né? Esse negócio para mim sempre foi tempo parcial, com dedicação e com profissionalismo, não é? E o que eu te falo é que daqui a um ano você vai ter desejado ter começado hoje. Então, se eu posso fazer uma reflexão olhando para trás como foi o meu início, a única coisa que eu me arrependo dessa proposta é de não ter começado antes, não é? Porque a gente perdeu ainda 7 meses que poderia ter começado, eu poderia estar aí 7 meses na frente, não é assim? Mas você pode ter certeza que desenvolvendo um trabalho profissional, você vai alcançar os seus resultados. E se eventualmente você enrolar, essa frase vai servir muito para você. Daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje, né? E quando eu falo começar, não é se associar, porque cadastrar no negócio Polishop é só o primeiro passo. É de fato começar a fazer com profissionalismo, tá bom? Mas qual o segredo para se ter um resultado consistente?
Gente, não tem outra resposta. Padrão dos 8 passos. Mas a diferença aqui é executar o padrão dos 8 passos como amador vai te levar a um resultado ruim. Executar o padrão dos 8 passos com profissionalismo te leva a resultados extraordinários. Essa realmente é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Executar, trabalhar como profissional com profissionalismo, não é? O padrão dos 8 passos todo mundo já conhece, não é? Mas hoje nós vamos falar do 4º passo, que no meu entendimento é um dos passos mais importantes para que uma pessoa tenha resultado na proposta Polishop com você. É esse passo que vai te levar a ter realmente um resultado diferente. Porque se eventualmente você não consegue nem colocar uma pessoa em frente ao plano, isso dificulta demais o seu trabalho, não é? Então é fundamental que você saiba contatar e convidar com profissionalismo, certo? Bom, vamos ao treinamento então, dicas de como convidar. Bom, inicialmente eu enumerei algumas expressões e palavras que devem ser evitadas para evitar a rejeição, não é? Então olha só, nunca liga para o seu amigo e fala: entrei num negócio, entrei num projeto, não é assim? Por quê? Entrei em um negócio, na cabeça dele ele pensa: tá querendo que eu entre também, né? Ou tô num negócio. Essa expressãozinha tô, né, é tão diferente de abrir um negócio, não é verdade? Então utilize a expressão abrir um negócio. Eu queria conversar com você. Por quê? Porque afinal de contas você abriu uma loja na internet, não é? Mas quando você fala estou num negócio, na hora o cara pensa: aquele negócio de entrar, ele quer que eu esteja também, não é? Então isso gera rejeição. Ou estou trabalhando com marketing multinível, eu queria conversar com você. Gente, as pessoas confundem muito marketing multinível com pirâmide financeira. Então evite falar, mostre para ela e explique quando você estiver apresentando a proposta para a pessoa. Mas não convida falando que você está trabalhando com marketing multinível, não é? Ou é um negócio de colocar pessoas, um negócio de cadastrar pessoas. Na hora o cara está pensando: ele está querendo me cadastrar, não é? Então você tem que ter muito cuidado no telefonema para passar o menor número de informações possível. Se você não falar nada, melhor ainda, não é assim? E aí a pessoa começa a dar detalhe: porque você ganha um site na internet, você pode indicar pessoas para revender, você pode comprar com desconto. Ou seja, começa a apresentar a proposta por telefone. Pessoal, o nosso negócio ele é muito mais visual do que qualquer outra coisa. Então se você está falando por telefone, na cabeça dele, ele está imaginando uma outra coisa diferente daquilo que você mostraria para ele, sabe? Então a gente tem que ter a consciência que isso não dá certo. Pode até dar certo uma vez ou outra, quando você tem muita credibilidade com a pessoa, mas vai dar certo uma vez ou outra. E o pior, a pessoa vai começar assim e ela vai duplicar isso. Então não adianta se eventualmente deu certo uma vez. Tudo que você faz precisa ser duplicável. E na maioria das vezes isso não vai dar certo. Então não fala a proposta por telefone. Não antecipa nada, tá? Um amigo me indicou para um projeto. Na cabeça de quem escuta pensa: tá querendo me indicar também, não é assim? Então evite dar informações desnecessárias. Fale o mínimo possível, porque é assim que você passa a ter resultado. E outra coisa, você informou ou você convidou? Tipo assim: então, cara, eu abri um negócio e queria marcar com você de conversar. E de repente muda de assunto. Você só informou, não é? Na prática, você precisa ligar para fazer o convite. Poxa, fulano, eu abri um negócio e estava querendo conversar com você a respeito. Será que a gente pode marcar e dar dia e hora, entendeu? Já deixar marcado um encontro. Então não informe, convide, tá certo? Mas mais importante do que aquilo que é dito, aquilo que você diz, é como se diz, não é? Então é fundamental você ter postura na hora do convite, não é? Falar com firmeza, falar com segurança,
controlar a sua ansiedade. A gente fica muito ansioso no início do negócio ao fazer o convite. Fica tranquilo, cara. Você está ligando para um amigo seu da mesma forma que você sempre liga, certo? Não adiante o assunto, não fale sobre o negócio. Mais uma vez eu estou batendo nessa tecla, que é o maior erro das pessoas, antecipar o assunto. Outra coisa, gerar compromisso com o convidado. Vamos supor que você convidou seu convidado para uma reunião aberta e ele te respondeu: ah, se der eu vou. Gente, se der eu vou é igual eu não vou. Então, quando a pessoa te responder se der eu vou, você vai falar com ele: olha, fulano, faz o seguinte então, vê aí se você vai mesmo, confirma a sua presença. Por quê? Vamos supor, se for no caso de uma reunião aberta, você pode falar: olha, cara, eu só tenho 2 convites, eu preciso da sua confirmação. Por quê? Às vezes ele fala se der eu vou muito mais para te agradar, não é? E aí você fica esperando a pessoa e obviamente ela não vai. Então gera um compromisso. Faça o convite sempre pessoalmente ou por telefone. Nunca convidar por WhatsApp, nunca convidar por Facebook. Lembra que eventualmente você pode até ter sucesso com alguém convidando por WhatsApp, mas isso não é duplicável, porque o WhatsApp gera muito menos compromisso do que um telefonema conversando com a pessoa, entende? Então o seu percentual de efetividade vai ser bem baixo quando comparado com uma ligação. Então faça sempre o convite pessoalmente ou pelo telefone. Eu particularmente evito fazer o convite pessoalmente. Por quê? Porque muitas vezes pessoalmente a pessoa consegue me extrair mais informações. Então pelo telefone ela não sabe o que eu estou fazendo do outro lado da linha, e aí eu consigo realmente convidar com mais velocidade, passando o mínimo de informações possível. Então o que eu faço pessoalmente? Ô fulano, nossa cara, tava precisando conversar com você, me passa o seu telefone que depois eu vou te ligar. E aí eu pego o contato da pessoa, ou aviso ela: fulano, tava mesmo querendo conversar com você, cara, eu vou te ligar mais tarde pra gente conversar. Aí ele vai te perguntar: mas a respeito de quê? Cara, eu prefiro te ligar, a gente conversa pelo telefone, porque aqui eu não consigo falar agora, mas a gente conversa por telefone. Quer dizer, você deixa aquela pulguinha, aquela curiosidade nele, porque quando ele te ligar, ele vai estar aberto quando você ligar para ele, ele vai estar aberto a conversar com você, certo? Fundamental ter o domínio sobre o ambiente da apresentação. Olha só, gente, sempre que você for mostrar o plano para alguém na casa da pessoa ou no escritório da pessoa, no ambiente de trabalho da pessoa, é fundamental que você se certifique que ele vai poder te receber e te dar a atenção necessária. Quantas vezes eu já fui no ambiente da pessoa, enquanto eu estava mostrando o plano, a pessoa estava ali cuidando de criança, a pessoa estava ali conversando com o funcionário, o telefone tocando, ou seja, eu estava sendo interrompido o tempo inteiro. E a efetividade disso cai demais, a efetividade do cadastro cai demais. Por quê? Porque ela não está 100% conectada. Então eu realmente prefiro ter um bom convite e fazer com que as pessoas saiam do seu ambiente, que venham até o meu ambiente, onde eu controlo o ambiente, certo? Na casa do outro, o cachorro late, o papagaio grita, a criança chora, não é assim? Então tente sempre ter o domínio sobre o ambiente da apresentação. E melhor ainda, se você consegue fazer um bom convite, despertar o interesse nas pessoas, que elas venham até você, você vai economizar muito tempo. Numa cidade grande, se você marcar 2 planos, muitas vezes, você não consegue transitar de um ponto para o outro, dependendo da distância. Agora, quando você fala com as pessoas para irem até a sua casa, você economiza muito tempo. Porque você pode marcar uma pessoa 8 horas, outro 9h30, por exemplo. Ou uma pessoa 7 horas, outro 8h30, outro 10. Você consegue fazer o maior número de planos, tá entendendo? Bom, outra coisa importante, não pareça um desesperado ao convidar, mantenha o equilíbrio no convite. Ou seja, faz o convite e se a pessoa não puder ou demonstrar desinteresse, desapega, cara. Não fica ali: ai, pelo amor de Deus, você tem que ver a proposta, entendeu? Ai, você precisa ver. Cara, quando o negócio começa a parecer desinteressante para quem escuta, aí o que acontece?
ela começa a achar que ela ir até a sua casa é te fazer um favor. E aí ela não vai, porque as pessoas, elas não querem fazer favor para ninguém, elas querem ir desde que seja algo interessante para ela e não para você, tá entendendo? E evite anúncios de produtos, link de conferência na linha do tempo do Facebook ou do Instagram. Por quê? Porque o que acontece, gente? Quando você fica postando produto Polishop, link da loja no Facebook, quando você for ligar para a pessoa, ela fala: isso aí que você quer me falar, aquele negócio que você está postando no Facebook, né? Não, venda, não tem interesse não, obrigado. Ou seja, você vai antecipar o assunto e muitas vezes gerar o preconceito no seu amigo, certo? Mateus, mas eu vejo meu duplo diamante fazendo isso, meu triplo diamante, meu diamante fazendo isso. Gente, mas você tem que entender que muitas vezes uma pessoa que já tem um PIN mais alto, ele já conversou com os amigos dele já sabem, os contatos eles já sabem que ele trabalha com a Polishop. Com certeza ele já apresentou mais de 500 planos para os amigos e as pessoas já sabem. Então para ele, né, faz sentido ele postar. Por quê? Porque as pessoas já sabem e vão acompanhando. Agora, para você que é novato, quando você posta alguma coisa, você está queimando todos aqueles contatos do Facebook. Gente, e mais importante, não venda durante o convite. Lembra que pessoas adoram comprar, mas pessoas não gostam de vendedores. Então quando você começa a falar: nossa, o negócio é bom demais para você, fulano, você vai adorar, nossa, o negócio é sua cara, você vai adorar. Quando você começa a vender, quando a esmola é demais, gente, o santo desconfia. Então seja sucinto e fala: cara, então, eu queria conversar com você a respeito de uma proposta de trabalho. Será que a gente pode sentar e bater um papo? Ou seja, você não está oferecendo nada, você quer conversar a respeito de uma proposta de trabalho, entende? Mas se você já chega oferecendo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Lembra disso, tá? Bom, mas vamos lá. Itens fundamentais para um convite bem feito. O primeiro deles é a pressa. Tipo assim, você ligou para o seu amigo e demonstrou senso de urgência, que você não tem tempo para conversar. Oi fulano, tudo bem? Como é que você está? Fulano, eu estou ocupado aqui no serviço, mas eu estou te ligando para conversar rapidinho. E aí você faz o segundo passo do convite, que é a agenda. Então fulano, o que você vai fazer hoje às 8 horas da noite? Você está ocupado? E amanhã, 8 horas da noite? Agenda, gente, sempre pergunta se a pessoa tem compromisso hoje ou amanhã, sempre oferecendo duas datas, não é? Por quê? Porque se a pessoa estiver ocupada, não faz sentido você prosseguir com um convite. Você fala: não, fulano, então deixa, eu queria trocar uma ideia com você, mas eu te ligo mais pra frente pra gente sentar e conversar. Aí ele vai falar: mas a respeito de quê? Então, cara, eu não tô podendo falar, tô aqui no serviço, mas depois eu te ligo, tá? Me espera que eu te ligo mais para frente na semana. Quando você faz isso, você não oferece o convite no momento que ele não pode, vocês não podem encontrar. Quando você ligar daqui a alguns dias, ele vai estar muito mais aberto para te escutar, tá entendendo? Então, pressa e depois agenda. Se ele tiver agenda, você marca, você oferece um horário, não é? Se ele não tiver agenda, você pode encerrar o convite por aí e ligar mais para frente. Lembra que você não pode oferecer muito fácil. Tudo que é fácil demais, o santo desconfia, né? Quando a esmola é demais, não é assim? Pois é. Mas ele tendo a agenda, entra no convite. Então como é que pode ser um convite bem feito? Então, fulano, você sabe que eu trabalho como engenheiro há muito tempo na empresa tal, e de uns tempos para cá, conversando com a minha esposa, eu vinha pensando em abrir um negócio. E agora deu certo. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Tem condição da gente tomar um café hoje, 8 horas da noite, no café tal, aí perto da sua casa? Não, tem sim. Falei: não, então ótimo. Podemos sentar e conversar? Ele fala: podemos sentar e conversar? Ele vai falar: mas é a respeito de quê? E aí vem o quarto passo, sobre não antecipar o assunto, né? E ser firme. Não antecipar mesmo, nada. Mateus, mas você abriu um negócio em que segmento? A respeito de quê? Falando: então, cara, se você não se importar, eu prefiro conversar pessoalmente. Eu estou aqui no serviço, fica até chato de conversar sobre isso aqui. Mas está marcado hoje 8 horas? E aí, quando você não antecipa o assunto, você respondeu que não pode falar, mas volta a perguntar o horário, se está marcado 8 horas, você está fazendo a mente dele se preocupar muito mais com a pergunta que você fez do que com a resposta que você deu. Tipo assim:
Cara, então, eu não estou podendo falar agora, mas está marcado 8 horas da noite? Aí ele pensa, bom, 8 horas da noite? Não, está marcado. Fala, então ótimo, então a gente senta e conversa 8 horas da noite. E aí você gera o compromisso. Como é que você gera o compromisso? Mas fulano, olha só, cara, só não atrasa porque eu tenho um compromisso às 10 com a Fernanda, minha esposa. Tá combinado então 8 horas pontualmente no café tal? Não, tá combinado. Ah, então ótimo. Então te espero lá, tá bom? Um abraço, tchau. E aí você desliga o convite. Um convite dessa forma vai durar aí mais ou menos 40 segundos, 1 minuto no máximo, ok? Bom, então o que vocês vão fazer? Dá uma pausa no vídeo, anota aí itens de um convite. Pressa, agenda, convite, não antecipar o assunto e gerar o compromisso no convidado. Quando você for ligar, faz uma análise do que você vai conversar com o convidado, né? O momento pré-ligação, ele deve ser um momento ali de reflexão. Você refletir aí 1, 2 minutinhos, o que vai ser dito no convite. Se você tiver com dificuldade, anota num papel como vai ser dito e lê para o seu convidado. Claro, gente, não pode parecer mecânico, mas deixa anotado e o seu convidado não vai saber que você está lendo os tópicos, não é? Para quê? Para que o convite seja bem feito, certo? Então é fundamental que você siga esses tópicos para não estender demais e nem para não falar demais, tá bom? Continuando, se eventualmente, apesar de tudo isso, você perceber desinteresse, desapega, cara. Não fica preocupado com o seu convidado. Ah, o fulano não quis, ele seria um diamante no meu negócio, meu Deus. Pensa o seguinte, o não no convite, ele não é não. Ele não é um não verdadeiro. O não é quando você mostra o plano. E ele também nunca é permanente, não é verdade? Então, se naquele momento ele demonstrou desinteresse, guarda o seu convite para um segundo momento. Quando você tiver melhor e a prática leva à perfeição, você pode voltar nesse contato e ligar para ele de novo, marcando um encontro, tá bom? Bom, então vamos falar sobre os modelos mais importantes de convite, que são os mais usuais para uma pessoa que está começando, ok? E o primeiro deles é o convite mais fácil, que é o convite íntimo. Repara que eu vou colocar todo em termos coloquiais, porque também não faz sentido você ser formal com um amigo seu, não é verdade? Olha só, sempre, gente, respeitando aquele modelinho, pressa, agenda, convite, não falar do que se trata e confirmação. Olha só. E aí, fulano, tudo beleza? Cara, eu tô meio ocupado aqui no serviço, mas eu tava querendo trocar uma ideia com você. O que você vai fazer hoje à noite? Não, nada, Matheus. Por quê? Então, cara, tem condição de você dar um pulo lá em casa hoje, 8 da noite, pra gente conversar? Matheus, tudo tem, mas a respeito de quê, cara? Aconteceu alguma coisa? Conversar sobre o quê? Então, falando, se você não se importar, eu prefiro conversar pessoalmente com você, onde eu tô agora não tá dando pra falar. Mas está marcado hoje 8 horas? Cara, tá marcado, mas você não quer me antecipar alguma coisa? Então, fulano, eu prefiro realmente conversar com você pessoalmente, conversar com você lá em casa. Tá marcado 8 da noite? Não, tá marcado. E aí você faz a confirmação. Fulano, só não atrasa, cara, que 9h30 eu tenho um compromisso com a Fernanda. Então tô te esperando lá em casa hoje 8 horas, tá bom? Não, tudo bem. Então 8 horas eu tô na sua casa. Beleza, você fez o convite. Mas se ele, sabe o que é? Que 8 horas isso, 8 horas aquilo... Aí você vai desapegar. Falar, fulano, então beleza, cara, depois a gente conversa então, tá? Se der, ótimo, se não, você tá me falando que você tem compromisso, deixa para uma outra oportunidade pra gente conversar. Ó, um abraço para você, tchau. Não fica pedindo, pelo amor de Deus, pro cara ir na sua casa, não, entendeu? Ou pra vocês conversarem. A relação precisa ser equilibrada. Se não, cara, se você vê que ele tá sentindo que ele tá fazendo um favor para você, desapega, não fica implorando para conversar com ele não. Depois, você mantendo uma relação equilibrada, você vai ter um segundo momento de conversar com seu amigo, você pode ter certeza disso, tá bom? Agora vamos falar a respeito de um convite um pouco mais formal, que é principalmente voltado para aqueles seus colegas de trabalho, colegas da área profissional que você atua. Olha só, os passos são basicamente os mesmos, mas o que vai diferenciar um pouquinho é a forma de
fazer o convite. Então você começa também demonstrando um pouco de pressa, como se você estivesse ocupado, né? Oi fulano, tudo bem? Como é que você tá? Como é que vão as coisas? O que você anda fazendo? Cara, olha só, eu tô aqui no serviço, não tô podendo falar muito, mas eu queria saber o que você vai fazer hoje à noite, hoje 8 horas, por exemplo. Não, nada, Matheus. Por quê? Aí você entra no convite. Cara, então, você está trabalhando ainda, por exemplo, na Arcelor, né? Você continua trabalhando na Arcelor? Não, continuo, cara. Você tem quanto tempo de Arcelor? Ah, não, tenho 5 anos. Por quê? Mas você está aí na Arcelor como engenheiro? Tô, cara, tô como engenheiro analista. Ah, não, ótimo, cara. Eu tô te ligando, fulano. E aí você parte pro convite, porque eu queria bater um papo contigo e te fazer uma proposta, Tem condição da gente sentar amanhã 8 horas e bater um papo? Naturalmente ele vai te perguntar, mas proposta de quê, Matheus? Do que se trata? Pois é, fulano, então, eu queria conversar com você pessoalmente, se você não se importar. Tem condição da gente sentar amanhã num café tal para tomar um café e bater papo? Não, tem condição sim. Não, então ótimo. Tá marcado? Amanhã 8 horas da noite? Não, cara, tá marcado, mas você não quer me antecipar o assunto? Me fala do que se trata. Fulano, se você não se importar, eu realmente prefiro conversar pessoalmente com você. Até porque onde eu tô, não posso falar. Mas amanhã, 8 horas, a gente conversa. Mas se ele insistir, não é? E de repente demonstrar desinteresse porque você não está falando do que se trata, fala com ele, cara, então tá, velho. Então depois a gente conversa, tendo a oportunidade a gente senta e bate um papo, tá bom? E desapega, cara, desapega se ele demonstrar desinteresse. Agora, você pode ter certeza, se for um convite de cunho profissional, quem é que não está aberto a escutar uma proposta, gente? Com certeza ele vai querer escutar, não é? Então, quando você fala de proposta, o cara ele não sabe se é proposta de emprego, se é proposta de trabalho, se é proposta de negócio, e nem você vai abrir. Você vai sentar com ele e aí sim mostrar do que se trata, tá bom? Falamos então de um convite formal. Vamos falar agora de um convite para reunião aberta, tá certo? Gente, então, o convite para reunião aberta muda muito pouco. Na prática, o que muda é só o convite, mas sempre pressa, agenda, o convite vai mudar, mas não falar do que se trata e a confirmação precisa ser sempre a mesma coisa, tá? A essência é o mesmo, tá certo? Mas vamos lá, olha só. Você vai ligar para a pessoa e falar, ô fulano, tudo bem? Como é que você tá? Cara, o que você vai fazer terça-feira, 8 horas da noite? Se ele não tiver agenda, desapega, ok? Mas se ele tiver agenda, você prossegue. Então, cara, você conhece a Polishop? Ele, conheço. Então, essa empresa lançou um negócio para pessoa física e nessa quinta-feira ou nessa terça-feira vai ter um executivo falando sobre esse negócio. Eu tô indo, cara, e eu tenho um convite para você e para sua esposa. Vamos comigo? Ele vai te perguntar naturalmente, é a respeito de quê? E aí você vai falar, cara, então, eu não consigo te explicar pelo telefone, mas eu tenho certeza que vai ser do seu interesse ou que você vai se interessar, né? Tá marcado terça-feira ou quinta-feira ou o dia da reunião aberta mais próximo a você, tá marcado quinta-feira 10 para as 8 da noite lá em tal lugar, num lugar onde acontece a reunião aberta, e sorria no telefone, porque a pessoa percebe quando você está sorrindo, não é verdade? Então, vamos de novo? Cara, você conhece a Polishop? Então, conheço, por quê? Então, essa empresa lançou um negócio para pessoa física e nessa quinta-feira vai ter um executivo falando sobre esse negócio. Eu tô indo e tenho um convite para você e para sua esposa, cara. Bora comigo? Ele vai falar, mas a respeito de quê? E você vai responder, então, cara, eu não consigo te explicar pelo telefone, mas eu tenho certeza que você vai se interessar no assunto. Mas está marcado 10 para as 8 no lugar tal? Não, está marcado. Mas você não quer me antecipar sobre do que se trata? E aí você vai falar, cara, eu não consigo te explicar pelo telefone, mas eu tenho certeza que é do seu interesse, eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, mas se você não me falar do que se trata, eu não vou. Aí você desapega, você fala, cara, então uma pena, cara, porque eu vou passar o convite para outra pessoa. Desapega mesmo, a relação precisa ser equilibrada, lembra disso. Não, Matheus, eu vou então, tenho interesse sim. Cara, então me dá só o seu nome completo e RG para eu colocar no convite, e o nome da sua esposa também. E tá marcado 10 para as 8 na porta do evento? Não, tá marcado, não é tão ótimo, cara. Vou te esperar lá, a gente encontra e entra junto, tá bom?
E aí, no dia do evento, é muito legal você pedir para o seu upline para confirmar. Como é que ele vai confirmar isso? Ele, boa tarde, seu fulano, tudo bem? Quem está falando aqui é o José, da organização do evento da Polishop. Eu recebi o seu nome aqui, queria confirmar a sua presença e a presença da sua esposa no evento de quinta-feira, 8 horas. Ele, não, está confirmado. Aí, ótimo. Mas se ele disser, não, eu não vou poder ir não e tal, o que você que está confirmando vai falar? Então, seu fulano, estamos com a lotação máxima no nosso espaço. É possível você ligar para quem te convidou, né, ligar para o Beltrano que te convidou e informar que o senhor não vai poder comparecer? Porque aí dessa forma ele vai poder passar o seu convite para outra pessoa. Ou seja, você faz uma confirmação prévia. É bem interessante porque essa confirmação valoriza o convite, mas principalmente essa confirmação lembra o seu convidado do evento 8 horas da noite e passa seriedade, certo? Matheus, mas você está me dizendo para poder falar o nome Polishop. Aqui na minha cidade tem muita gente que já sabe do que se trata e tudo mais, eu prefiro não falar o nome Polishop. Olha só, claro que o nome Polishop abre realmente muitas portas, mas se você quiser omitir o nome Polishop, não tem problema. Como é que você vai falar? Você vai falar a mesma coisa, só que ao invés de falar Polishop, você vai falar, cara, uma multinacional do varejo, que é parceira da Philips, Valita, Brastemp, Black & Decker, lançou um negócio para pessoa física. E nessa quinta-feira vai ter um executivo falando sobre esse negócio. Eu tenho um convite para você e para sua esposa. Vamos comigo? Ou seja, você substitui o nome Polishop para, cara, uma multinacional do varejo, parceira das marcas Philips, Valita, Brastemp, Black & Decker. Ou seja, você usa as grandes marcas como referência. Você pode ter certeza que quando você falar dessas grandes marcas, ele não vai pensar, poxa, é pirâmide, ou é marketing multinível. Ele não vai pensar isso, entendeu? Então você pode usar tanto o nome Polishop, quanto utilizar, cara, uma multinacional do varejo, parceiras de marcas como Philips, Valita, Brastemp, porque você agrega valor, você passa credibilidade, certo? E se eventualmente ele não puder ir, cara, desapega, né? Não fica preocupado com isso. Sempre vai ter um segundo momento de mostrar o plano para essa pessoa. E se eventualmente essa pessoa te der um bolo, não liga para ela no dia seguinte, tá? O que você vai fazer? Dá 2, 3 dias e liga para ela, cara. Você lembra aquela proposta que eu falei pra gente sentar pra gente ir no evento? Pois é, cara. Tô precisando sentar contigo e conversar a respeito. Por quê? Para não valorizar a não ida dele, tá entendendo? Ou você pode até falar 2, 3 dias depois, cara, ainda bem que você não foi, estava lotado, não tinha nem lugar para sentar, mas eu tô te ligando porque eu queria conversar a respeito daquela proposta com você. Eu tenho certeza que você vai achar super interessante. Podemos sentar para bater um papo? Ou seja, ele não sabe do que se trata ainda, porque você não falou, ele não foi, ele vai ficar curioso. E aí ele vai sentar contigo, você vai sentar e marcar com ele. E se eventualmente ele enrolar, desapega, liga daqui a um tempo, dá um tempo maior e liga para ele, tá bom? Depois. Continuando. Convite para familiar com pouca intimidade. Esse convite aqui pode ser adaptado também para uma pessoa de sucesso profissional, tá certo? Então vocês podem utilizar para ambos os casos. Vamos lá. Então você vai falar: oi tio, tudo bem? Vai conversar rapidinho sobre outra coisa, lembrando sempre pressa, agenda e perguntar: tio, o que o senhor vai fazer amanhã 8 horas da noite? Ele estando liberado, você prossegue. Tio, por ser uma pessoa muito bem sucedida, que eu admiro muito, que eu respeito muito, eu gostaria de lhe pedir uma opinião a respeito de uma proposta profissional que pintou ou que surgiu. Seria possível a gente conversar amanhã 8 da noite? Quando você edifica o seu convidado, seja sendo um parente ou sendo uma pessoa muito bem profissionalmente falando, não é? A pessoa ela se sente lisonjeada e ela vai fazer questão de te ajudar, né? Então ela vai questão de te dar essa opinião que você está pedindo, não é isso? E aí ele vai te perguntar naturalmente, mas do que se trata essa proposta? E você pode falar: então, tinha uma proposta de trabalho, mas eu prefiro dar um pulinho aí e conversar pessoalmente com o senhor. Podemos marcar amanhã às 20 horas? Ele: não, pode. E aí
você vai falar, tio, chegando aí eu te explico do que se trata, se ele insistir, né? Mas seria ótimo que a tia estivesse presente também, que eu queria a opinião dela também. Mas eu não estou podendo falar agora. Tá marcado amanhã 8 horas da noite? Quer dizer, você responde e já faz a pergunta de novo. E se tiver marcado, obviamente ele não está marcado. Então ótimo, tio, 8 horas eu estou aí, tá bom? E 8 horas você chega na casa da pessoa. Se você quiser relembrá-lo um pouquinho antes de chegar lá, só dá uma ligada para ele mais perto, 4, 5 horas da tarde. Você liga, tio, tô indo aí hoje 8 horas, tá bom? Só para te lembrar. Um abraço e desliga. Ligar rapidinho só para confirmar, né? Mas quando você fala de uma pessoa com muito sucesso profissional ou com um parente próximo, um parente um pouco mais distante, desculpa, é importante que você edifique essa pessoa para que ela tenha satisfação em te receber. E ao final do plano, como você falou que queria pedir uma opinião para ele, ao final você fala, então, tio, eu vim aqui mostrar essa proposta para o senhor para pedir a sua opinião sobre se o senhor tem interesse em trabalhar comigo nessa proposta. Ou seja, e aí você faz o fechamento utilizando aquela opinião que você falou que você queria saber a opinião dele a respeito da proposta. Certo? Bom, vamos para o próximo convite, um convite para pessoas de outra cidade. Vamos lá. Então, para esse modelo de convite é fundamental que a pessoa tenha internet em casa, né, gente? Então, se a pessoa não tiver internet, não adianta nada. Mas como é que a primeira coisa que você vai fazer é ligar, demonstrar pressa e aí perguntar. Antes de perguntar a agenda, você pergunta, cara, você está com internet aí na sua casa? E 99% hoje das pessoas têm internet. E aí você complementa, cara, o que você vai fazer hoje 9 horas da noite? Você vai verificar a agenda da pessoa. Se ela estiver ocupada, dá uma segunda data. E se ela não tiver essa segunda data, liga mais pra frente. Mas continuando. Mas que ótimo, cara, que você está tranquilo. Você conhece a Polishop? E aí você entra no convite. Ele, sim, conheço, por quê? Então, a Polishop lançou um modelo de negócio super interessante para pessoa física. E hoje, 9 horas da noite, vai ter uma apresentação de um executivo da empresa detalhando a proposta, uma apresentação online. Eu tenho certeza que será do seu interesse. Ou seja, se você quiser substituir a palavra Polishop, é a mesma coisa. Então, uma multinacional lançou um negócio em parceria com a Philips, Valita, Brastemp, Black & Decker e um negócio para pessoa física. E hoje, 9 horas da noite, vai ter um executivo da empresa detalhando a proposta online. Eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. Então você pode usar o nome Polishop ou substituir por uma multinacional que trabalha com parceiros como Philips, Valita, Brastemp, tanto faz, aquilo que você achar mais interessante. E aí ele vai te perguntar, cara, mas é uma proposta a respeito de quê? Um negócio a respeito de quê? Você fala assim, olha, então melhor do que te explicar por telefone é você assistir a proposta hoje 9 da noite. Eu posso confirmar a sua participação e te enviar o link para que você acesse a proposta? Você vai confirmar a participação da pessoa para que ela esteja presente. Ele vai falar, pode. Ah, então ótimo, fulano. Eu não posso falar agora, mas mais perto do horário eu te ligo para a gente conversar, tudo bem? E aí, como você já viu que a agenda dele está livre, você vai ligar para ele 10 para as 8, por exemplo, 8 horas, confirmar a presença dele 9 horas e nesse momento, no momento da segunda ligação, que você passa o link. E aí você fala com ele, cara, eu vou estar online também. Quer dizer, para que ele saiba que você está participando e principalmente para valorizar o link da conferência. Não é? Se você simplesmente envia o link da conferência ao Léo, digamos assim, ele não valoriza a oportunidade. Mas se você passa só depois das 8 horas que ele confirmar que ele vai estar presente, aí você está valorizando aquele link, tá certo? Bom, e vamos falar agora de convites para aquelas pessoas que você já não conversa há algum tempo. Sabe aquela pessoa que tem 5 anos que você não fala, 3 anos que você não conversa, 7 anos que você não conversa? Como é que você vai fazer o convite para essa pessoa? Você vai utilizar o form. Primeiro de tudo, form. O que é o form? O Gilberto Guitt explica bem o form no vídeo O Ciclo do Sucesso. No primeiro vídeo que você tem que assistir para entender melhor o negócio Polishop com você. O que é o form? O form é família, ocupação, recreação e mensagem.
Oi fulano, tudo bem? Como é que estão as coisas? Quanto tempo? Saudade de você. E como é que anda a família? E aí ele vai falar sobre a família. E o que você tem feito? Como é que está lá no seu trabalho? Você continua na empresa tal? E aí ele vai falar da parte profissional. Mas o que você tem feito de bom? Tem viajado? Tem passeado? O que você tem feito de bom com a família? Está falando sobre a recreação. E quando entrar na parte da mensagem, você entra com o convite, depois de colocar o papo em dia, digamos assim, né? E você vai falar, fulano, bom demais conversar com você, mas eu te liguei também para tratar a respeito de um assunto profissional. Você sabe que eu trabalho com... Você sabe que eu sou advogado e minha esposa é contadora. Então, de uns tempos para cá, a gente veio pensando em abrir um negócio. E recentemente deu certo. Eu estou ligando para você justamente para conversar a respeito disso. Eu sei que você atua como, por exemplo, engenheiro. Eu pensei em te ligar para a gente marcar de conversar a respeito de uma possível parceria. Como é que está a sua semana? Será que a gente consegue marcar para sentar e bater um papo a respeito? Quando é que fica melhor para você? Não é assim? Então depois de muito tempo você liga e faz esse convite. E aí ele, com certeza ele vai te perguntar, mas um negócio de quê? Do que se trata? E aí você fala, então, falando uma parceria no segmento do varejo. Quer dizer, você falou, mas não falou nada. E você continua, mas eu prefiro conversar com você pessoalmente. Mas e aí, quando é que fica melhor para a gente sentar e conversar? E aí você vê a disponibilidade dele e tenta arrumar uma data, se organizar para que a data seja uma data que dê para você e que dê para o seu amigo, mas continue sem dar maiores detalhes sobre a proposta, não é? E aí no dia eu sugiro que você ligue, fulano, olha, estou ligando para confirmar hoje, tal hora, em tal lugar, está marcado? Não, está marcado. E aí você confirma também o horário para que fique tudo certinho. Fulano, chega lá às 8 horas que eu tenho um compromisso às 10 com a minha esposa, não é? Então, marcado 8 horas mesmo? Não, marcado. Então, show de bola, 8 horas a gente encontra no café tal. E aí você vai e encontra com a pessoa, né? Mas para aquelas pessoas que você não conversa há muito tempo, é importante você colocar o papo em dia, quebrar o gelo, ou seja, fazer o forme, ok? Mas vocês podem perceber que todos os modelos de convite eles são muito parecidos. O que muda é só a parte do convite, ou seja, muda muito pouco. Então eu fiz aqui um fluxograma de fácil visualização para você entender como é que funciona esse convite. Você demonstrou pressa e depois você verificou a agenda. Se ele estiver livre, ótimo, você vai prosseguir com o convite. Se ele estiver ocupado, você vai tentar uma segunda data ou então vai desapegar naquele momento, ligando posteriormente. Uma vez fazendo o convite, seja profissional e não antecipe o assunto. Porque se você antecipar o assunto, você está satisfazendo a necessidade de curiosidade dele. E o que acontece? Ele vai acabar furando ou enrolando, certo? Mas uma vez você sendo profissional, gera o compromisso nele, certo? Compromisso de data e horário. Mas se ele começou a enrolar, desapega, cara. Você não precisa dele, entende? Você tem uma lista inteira para poder trabalhar. Mais para frente você volta nesse contato. E aí, gerou o compromisso, o que você vai fazer? Mostrar o plano. Esse é o nosso trabalho. Mas se ele furou, cara, desapega, não fica preocupado com isso, não se sinta emocionalmente menor. Tem gente que fica dilacerado emocionalmente. Cara, fica tranquilo, o não no convite não é não, é só você melhorar o convite que numa segunda vez, com certeza você vai conseguir mostrar o plano. Então não saia desesperado aceitando qualquer coisa do seu convidado, não se coloca totalmente à disposição, tá certo? Então vocês viram aí como realmente deve ser um convite bem estruturado, a estrutura de um convite, certo? Mas tenha postura profissional, principalmente antes de uma reunião aberta. Se você fez o convite direitinho e mesmo assim o convidado não apareceu, não se queima, cara. Tenha controle emocional, né? Não liga para ele, não fica ligando 10 vezes para ele. Se deu o horário do evento e seu convidado não chegou, o que você vai pensar? São 3 hipóteses. A primeira, ele furou. Então, se ele furou, telefonar não vai fazer ele vir mais rápido. Então não adianta você telefonar para ele nesse momento. Tá? Você vai ligar para ele depois, não na hora da reunião. A segunda hipótese, ele está atrasado. Se ele está atrasado,
telefonar não vai chegar, não vai fazer com que ele chegue mais rápido. Então controla a sua ansiedade e aguarda dentro da sala. Por quê? Porque a reunião aberta é mais importante para o empreendedor do que para o convidado. E a postura que você tem que ter dentro da reunião aberta é uma postura de anotar, de estar ali prestando atenção como empreendedor e não como convidado, anotando sempre aquilo que você mais gostou, anotando sempre aquilo que o palestrante disse de relevante, certo? E a terceira hipótese, ele se perdeu ou aconteceu algum imprevisto. Se ele se perdeu e aconteceu algum imprevisto, espera ele te ligar, não liga para ele não, entendeu? Porque se ele tinha intenção de ir, e se ele se perdeu ou aconteceu alguma coisa que ele não pôde ir, ele vai entrar em contato com você, não é? E aí, se o telefone ligar na reunião, você vai deixar o telefone no silencioso, obviamente, para não atrapalhar ninguém, você sai rapidinho para fora da sala, atende o seu contato, não é? Se ele estiver pertinho, você pode até aguardar para entrar junto com ele. Se ele for demorar ou se ele tiver não puder ir, você entra na sala e assiste a apresentação como empreendedor, certo? Por quê? Porque dessa forma você vai aprender a apresentar o plano e vai melhorar o seu plano, ok? Continuando então, gente, olha só. O segredo do convite é realmente o equilíbrio. É fazer com que quem está escutando o convite pareça mais interessado em ir na proposta e conhecer a proposta do que você que está falando. Mas se o seu convite você parece muito mais interessado em mostrar do que a pessoa em assistir, com certeza ela não vai, porque ninguém quer fazer favor para ninguém. A pessoa ela só vai se for do interesse dela. Então, a relação entre você que está convidando e para a pessoa que está escutando o convite precisa ser equilibrada. E uma outra coisa muito importante para poder evitar retrabalho é tentar sempre convidar o casal. Sempre, sempre. Por quê? Porque muitas vezes você vai mostrar o plano e a pessoa vai falar: eu preciso conversar com meu marido, preciso conversar com minha mulher. Então, se o casal já vai de uma vez, evita o retrabalho. Então tenta sempre convidar o casal. Só que muitas vezes a gente orienta, ensina a convidar e o próprio empreendedor começa a justificar a falta de sucesso no convite. E o próprio empreendedor começa a colocar objeção, tipo assim: Matheus, as pessoas não vêm porque elas acham que é pirâmide, ou a maioria dos convidados furam, as pessoas não têm compromisso com nada. Matheus, sabe o que é? Que aqui na minha cidade ninguém chega no horário. Cara, não é isso. Não é por isso que as pessoas ou estão atrasadas ou não vieram. Provavelmente elas não vieram porque o convite não pareceu interessante para ela, certo? Então, eu falo que existem 3 motivos de uma pessoa não vir depois de um convite. Bom, 1% das vezes é que é uma pessoa realmente muito descompromissada com as coisas. 4% das vezes é que realmente aconteceu um imprevisto, que ela não pôde vir. E 95% das vezes é que ela não sentiu que seria algo interessante para ela. Essa que é a verdade, gente. Então as pessoas normalmente furam no convite porque ela não se interessou ou ela não sentiu que seria algo interessante para ela. Por isso que no convite você precisa despertar o interesse. E toda vez que você tiver receio de ligar, pensa a respeito. Olha só, seu amigo, imagina ao contrário, seu amigo ele tem uma proposta que você ainda não sabe do que se trata, mas que poderia mudar substancialmente a sua vida financeira e a sua qualidade de vida. Você gostaria de saber do que se trata? Pensa aí, o seu amigo tem uma proposta que poderia melhorar substancialmente a sua vida financeira, a sua qualidade de vida. Você quer saber sim ou não? Pois é, cara, é justamente isso. Você preferia que o seu amigo decidisse por você? Com certeza você gostaria de saber. Você não gostaria que o seu amigo decidisse nada por você. E é isso que a gente faz quando a gente prejulga alguém. Você acaba tomando a decisão por uma pessoa que nem viu o plano, roubando a oportunidade dela de conhecer essa proposta que está mudando a vida de tanta gente pelo Brasil. Independente se a pessoa é bem sucedida ou não, essa proposta pode melhorar a vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque é uma das únicas propostas que eu conheço que oferece rendimento financeiro,
com qualidade de vida, não é verdade? Bom, e o mais importante, gente, eu sei que tudo que é novo gera medo mesmo, mas a ação cura o medo. Então você precisa começar a fazer para que você consiga curar esse medo e ter resultado naquilo que você está fazendo. E para finalizar esse treinamento, lembre-se, o não nunca é permanente. Mostrou o plano, gente, continue acompanhando. Eu tenho amigos que depois de 5 anos, um grande amigo meu que depois de 5 anos, na verdade, depois de 4 anos, quase 4 anos que eu tenho de negócio, ele se cadastrou semana passada. Então assim, fica tranquilo, cara. O tempo, ele é o senhor do destino, não é? Saiba que todo mundo tem o seu momento e que o não nunca é permanente, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter clareado esse assunto na sua cabeça. E é uma satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez ajudando, contribuindo para esse sistema maravilhoso que ajuda tanta gente a se desenvolver e a crescer nesse negócio Polishop com você. Um grande abraço a todos e Go Imperial! Boa noite, gente, e até mais. Tchau!